professor, mestre, doutorando Hélio Pinheiro de Andrade, ele que é coordenador geral de extensão da UniGoiás e também coordenador das bancas de TCC. E nesse ano de 2022, professor Hélio, como foi? Quebramos a banca? Quebramos a banca. O segundo semestre de 2022 foi bacana, porque o número de apresentações de TCC foi extraordinário. Foi um número muito maior do que dos outros semestres. Legal. Na verdade, a gente atingiu aí 109 bancas, né? Então, ao longo de uma semana. Então, foi bem corrido. Tem todo um processo para chegar a esse momento, né? Tem a parte de protocolar a documentação e os alunos ficam junto com seus orientadores, todos envolvidos nesse processo. Chega a semana de apresentação e aí foi uma semana que tomou muito tempo da gente, porque foram muitas bancas. Se a gente for somar aí a média de alunos, quase 330 alunos, né, participaram do processo. Assim, muita gente. Muita gente, então foi muito bom. Durante esse processo de formatação, os alunos ficam muito tensos, né? Porque quando você fala em TCC, o aluno já começa a tremer, né? É algo assim, aparenta ser um bicho de 7 cabeças, mas quando você vai ali se debruçando sobre o projeto, mergulhando nas pesquisas, isso muda, se torna prazeroso. Mas como que você, enquanto professor também, entendeu esse processo dos alunos durante esse semestre? Então, esses alunos que formaram, especialmente, passaram pela transição, né, do período pré-pandemia, vivenciaram a pandemia com alguns semestres que aconteceram de forma online, e depois aquele momento de reabilitação, né, da saída da pandemia. E aí, o interessante é que grande parte dos trabalhos, como a maioria dos trabalhos foram de cursos da área da saúde, um número grande de trabalhos trabalharam com o tema do Covid-19. Que bacana, né? Então, assim, foi um TCC diferenciado. Esse TCC foi um TCC que teve um número grande de apresentações. Tem essa questão que é importante a gente ressaltar, né? Que teve os alunos que apresentaram com temas relacionados à pandemia. Por quê? Porque vivenciaram a pandemia. Então, foi interessante. E é um momento que o aluno tem que ficar envolvido mesmo, né? Porque é um momento que gera aquela aflição. Sim. Né? O aluno fica aflito, porque ele tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, ele tem que estar viável para ser apresentado, ele tem que somar um punhado de documentos para poder protocolar, estar apto à apresentação. Aí chega o dia da apresentação. Então tem todo aquele processo, aquele processo formal de apresentação, que ele tem os 20 minutos para apresentar um trabalho que talvez ele gastou 1 ano e meio ou até mais para produzir. Tem que condensar tudo em 20 minutos. 20 minutos. Aí a banca vai fazer o questionamento para ele, né? E aí ele depois tem que fazer algumas retificações ali no trabalho dele. E aí tem a data de entrega. Inclusive, aproveito aqui a oportunidade para que os orientadores e os alunos que passaram por esse processo têm que ficar atentos, inclusive com a data da entrega da versão final, que é na biblioteca, para ele poder solicitar a colação de grau, né? Porque o TCC é um dos momentos mais importantes durante o período acadêmico. Sim. Né? Então, agora aí, ele finalizando essa organização final, ele chegar na versão final, entregar na biblioteca e estar apto a solicitar a colação de grau. E a data é dia 23 de janeiro do ano que vem, de 2023. É interessante você pontuar que alguns trabalhos abordaram a Covid-19, porque isso é um marco. Isso vai ficar marcado na história da humanidade e também com trabalhos acadêmicos, estudos em cima disso. Acredito que bibliografia sobre a pandemia, sobre a Covid-19, deve ter sido um tanto quanto mais difícil, né? Porque é um tema ainda novo, né? Ainda estamos descobrindo muita coisa sobre a Covid-19. Então, eu falo que esse TCC de 2022/2 foi importante, por quê? Porque no semestre passado teve tema também relacionado ao Covid-19, mas era tema relacionado ao Covid-19 com análise de informações que a gente tinha naquele momento. Hoje a gente já tem um montante maior, né? Sim. As vacinas, elas causaram algum prejuízo, sim ou não? Qual foi o quantitativo? Tem coisa que é de boca para fora ou então é informação científica. Então hoje a gente tem um embasamento melhor. E esses trabalhos, eles ajudam a criar uma informação em nível internacional.
né? Porque quando o aluno ele finaliza, ele entrega a versão final, isso vai para a biblioteca de forma digital, então qualquer outro pesquisador do mundo inteiro tem acesso a essas informações, né? Então é bacana porque a gente vai construindo nichos de informações da Covid-19, como foi o maior tema abordado nesses TCCs desse semestre. Sim. Na sua análise, como você acredita que esses profissionais que entregaram o TCC agora chegarão no mercado de trabalho? Eles vão chegar no mercado de trabalho apto a trabalhar num novo sistema econômico, né? Porque aqui a gente forma o profissional e aí lá fora ele vai trabalhar e tem que se adaptar ao sistema econômico. O sistema econômico de hoje ele está totalmente conectado. Então, hoje o nosso profissional, o nosso aluno que está saindo daqui, ele sabe trabalhar de forma presencial e de forma remota. Ele sabe a importância disso. Outra coisa interessante a gente ressaltar é que teve muito tema também relacionado ao empreendedorismo dentro da profissão. Então, teve trabalho. Eu gosto muito de acompanhar os trabalhos. Eu assisto parte dos trabalhos, né, que estão sendo apresentados, faço uma prévia da leitura dos artigos, porque fica mais resumido. Seria impossível ler os 100 e tantos, claro, né? Mas o resumo eu consigo ler. E aí eu vi que teve muito trabalho, por exemplo, empreendedorismo na terapia ocupacional, empreendedorismo na enfermagem, que é um tema que a gente não tinha visto isso nos últimos semestres, né? Então foi um TCC diferente que chamou atenção. Muito tema relacionado à Covid-19 e muito tema relacionado também a empreendedorismo dentro da profissão. Algo interessante também, eu acredito que para este semestre, foi a presença de trabalhos já da medicina veterinária, né? Muitos alunos aí entregaram trabalhos dentro deste curso e muitos outros também dentro da odontologia, porque muitos ficaram presos ali por conta da pandemia e tudo mais, né? E você citou 2 cursos que têm uma forma de apresentar o TCC diferente, porque eles trabalham muito com estudo de caso. Então, por exemplo, a medicina veterinária trabalha com os assuntos que foram abordados durante a prática deles, né, na clínica. Durante o período da graduação, eles tiveram as aulas práticas, né? Tiveram que fazer cirurgias e tal. Então, esse processo fez com que eles somassem dados para produzir o TCC. A odonto também trabalha dessa forma. Então, a gente teve muito aluno que fez a apresentação dos trabalhos que realmente estavam parados por conta do período da pandemia. E aí, talvez um dos motivos do grande número de trabalhos apresentados esse semestre. Sim. E sua expectativa para o início do próximo semestre? Então, semestre que vem a gente já está programando as monitorias, né? Então a gente já está deixando pronto o edital para logo em janeiro a gente deixar disponível o edital de monitoria para os professores que quiserem disponibilizar, né? Para os alunos fazerem a inscrição, a gente já vai deixar tudo pronto. E a gente já tem o nosso calendário da extensão praticamente pronto. Todos os meses algum evento vai estar acontecendo, claro que em parceria com os professores que também realizam projetos de extensão. Então é uma área muito bacana que envolve muita gente trabalhando e que envolve também o público externo da instituição. E aí a gente utiliza os nossos laboratórios, as clínicas, né? E outros projetos que envolvem a comunidade externa da UniGoiás. Ok, legal. Obrigadão, professor. Eu que agradeço, só chamar que eu estou por aí. E nós estamos também aqui com a professora Suzy Pontes, ela que é ligada diretamente aos trabalhos de conclusões de curso. O famigerado TCC que causa um pavor nos alunos, mas que no final nem é tão assustador assim, nem é um bicho de 7 cabeças. A professora Suzy também é orientadora, ela atua juntamente com o professor Elinho, que é coordenador geral dos TCCs, e neste ano a gente teve aí um número bem expressivo. Mas conta pra gente, Suzy, como foi esse processo desse semestre? Agora, teve muita tensão, teve muito aluno preocupado. Você, enquanto orientadora, podia contar pra gente também um pouquinho como foi esse processo de orientação dos alunos. Com certeza. Bom, todo semestre nós temos aqui na UniGoiás, né, o seminário de TCCs. Então, semestralmente nós temos aí os alunos que estão finalizando o curso, eles precisam defender o TCC. Sim. Esse semestre, a princípio, seria de forma presencial, mas em decorrência do aumento, né, de novos casos aí do Covid, nós optamos, né,
para ir resguardar nossos alunos, Sim. professores, os membros externos, né, que são os professores que vêm de fora, optamos aí pela modalidade, então, online, pelo Google Sim. Meet. Então, sempre gera tensão, com certeza. É. Os alunos ficam preocupados, é aquele medo, será que eu vou conseguir, não vou conseguir? Como que eu vou fazer meu TCC? Mas, felizmente, tudo certo. Esse semestre, por sinal, nós tivemos 165 trabalhos de conclusão de curso, né? Foi um número maior em relação aos semestres anteriores. No ano passado, por exemplo, nós tivemos, se não me engano, vou conferir aqui. Ok. Em 2021, nós tivemos 135 trabalhos. Esse ano já foram, então, somando com o semestre anterior, 165. 30 a mais. Isso, 2020 foram 112. Então, isso porque nós temos agora odontologia, né? E também a medicina veterinária, que passou a ter as primeiras turmas a concluírem o curso. E isso tem contribuído para que nós tenhamos um aumento das nossas produções de trabalhos científicos. Sim. Não só trabalhos de conclusão de curso, mas também o número de artigos que são produzidos, publicados, resumos que são apresentados no simpósio também da Unigoiás e de outros eventos também que os alunos participam. Então, tem crescido bastante. Isso é muito positivo para os alunos, professores e para a nossa instituição, sem sombra de dúvida. Exatamente. E você, enquanto orientadora de TCCs também, como foi para você receber os trabalhos, entender as linhas de pesquisa que os alunos quiseram aprofundar nesse semestre? Então, como orientadora, bom, eu estou na supervisão de pesquisa, mas agora falando como orientadora, os alunos, de um modo geral, vou falar dos meus, né, que eu tenho em contato direto. Em geral, eles me procuram já com um assunto definido, né? Professor, eu tenho vontade de falar sobre tal assunto, né? Por exemplo, eu tenho a Franciele, que defendeu agora recentemente. Ela faz licenciatura em biologia e ela gostaria de trabalhar com educação inclusiva. Né? Então, ela já veio com essa temática, ela queria abordar algo relativo a isso. Legal. Então, o que o orientador faz? Ele vai verificar se é possível conduzir esse tipo de pesquisa, se nós temos a metodologia suficiente, né? Se o prazo ele também é suficiente. No caso da Fran, da minha aluna, isso foi no ano passado que ela me procurou. Então, nós tivemos mais de um ano para conduzir a pesquisa. Mas tem os que deixam para a última hora, né? Como sempre. Sempre tem. Nós temos alunos que ele falta 2 meses para concluir o TCC. Meu Deus! Então, sem orientador, não sabe nem que tema, não tem ideia de nada. Mas nós temos a opção de fazermos os trabalhos de pesquisa de campo, onde eles saem, né, executam suas pesquisas em escolas, em hospitais, aqui mesmo, né, nas clínicas que nós temos. E temos também a opção de relato de caso. A medicina veterinária trabalha muito com relato de caso, o que é interessante. Legal. O aluno, durante o estágio, agora falando de medicina veterinária, durante o estágio, eles vão escolher um caso que eles atenderam e vão produzir um relato. Certo. Esse semestre mesmo eu orientei um aluno da medicina veterinária e ele, durante o estágio, atendeu um animal. O paciente dele tinha feito a ingestão de um corpo estranho e precisou passar por um processo cirúrgico. Então, ele relatou aquele caso. Entendi. O TCC dele foi voltado para esse assunto. Interessante. Exato. Tem vários. A Odonto também trabalha muito com relatos de casos. Isso é excelente, com pacientes atendidos aqui na clínica. E temos também a revisão bibliográfica, né? Que o aluno pode optar aí, né, por conduzir esse tipo de pesquisa. São diferentes opções, são diferentes métodos que o aluno, junto com o orientador, vão então utilizar para produzir o TCC. O interessante é não deixar para fazer de última hora, porque quando você tem mais tempo, você produz um trabalho de mais qualidade, né? Claro. Então, as chances de você conseguir uma nota melhor, uma melhor apresentação e, consequentemente, publicar esse trabalho são muito maiores, né? E considerando que nós temos ainda na Unigoiás a nossa revista científica, nós temos 2 científicas, que é a revista da odontologia, né? E a Vitet Sanitas, que é a nossa revista mais antiga e que ela é interdisciplinar, multidisciplinar. Então,
ela aceita aí artigos de diversas áreas, né? Da odonto específica de odonto. Mas o aluno pode enviar, junto com seu orientador, os trabalhos para as nossas revistas e ter a oportunidade aí de melhorar seu currículo, de ter mais produção científica. Isso é muito importante, especialmente se o aluno tem pretensão de, após concluir o curso, ingressar no mestrado, no doutorado, né? Então, os processos seletivos para esses programas de pós-graduação, eles consideram as produções científicas do currículo do aluno. Isso vai pontuar. Legal. Quanto mais produção, melhor vai estar o currículo do aluno. Exato. E aqui nós disponibilizamos isso para os nossos acadêmicos, né? Eles têm aí a oportunidade de participar da iniciação científica, de publicar os seus artigos de TCC nas revistas, né? Então, é mais do que só apresentar um TCC, ele tem outras oportunidades a partir deste trabalho. Certo. Isso é muito bom. Suzy, como funciona isso? O aluno ele já pode chegar aqui com o tema e já começar a discorrer, ou tem um processo organizacional para que ele apresente a ideia dele até desenvolver essa ideia para o TCC? Exato, sim. Há, de fato, esse processo, que é importante. O aluno ele precisa buscar o seu orientador com antecedência, porque, dependendo do assunto que vai ser desenvolvido, ele vai precisar passar por um comitê de ética, né? Então, por exemplo, pesquisas envolvendo seres humanos, é pertinente que se passe pelo comitê de ética, porque a pesquisa que envolve ser humano, por mais simples que pareça, ela gera riscos, né? E nós temos aí a nossa resolução, né, específica do Conselho Nacional de Pesquisa, né, de Ética e Saúde, que diz que essas pesquisas geram riscos, sim. Por exemplo, se eu chegar aqui, Erasmo, e quiser te fazer um questionário relacionado ao seu hábito alimentar, não é? Essa pesquisa, por mais simples que pareça, né, que por mais... menos invasiva, exato. Ela pode gerar riscos. Você pode se sentir constrangido, às vezes, em responder ou em relação à sua privacidade, né? Então, tudo isso é pertinente. O professor orientador, ele tem que levar em consideração esses aspectos de como a pesquisa vai ser executada, porque envolve ser humano, tem que passar pelo comitê de ética. E nós temos aqui o nosso comitê, né? Nós nos reunimos todos os meses para avaliar esses projetos de pesquisa envolvendo seres humanos. Só que o comitê ele tem reuniões que são pré-definidas, então elas têm datas específicas que nós predefinimos no início de todo semestre. Então, se o aluno ele deixa, junto com o orientador, para mandar o trabalho, o projeto de pesquisa, para o comitê avaliar ali no final do semestre, o que ocorre? As chances de que o trabalho dele ainda não seja aprovado pelo comitê e ele tem que trocar o tema, porque ele tem que defender o TCC. Sim, senão ele ainda perde o semestre, né? Exatamente, então ele vai ter que esperar um novo semestre para ele apresentar um outro TCC, dependendo, né, do caso. Ou imagina de última hora você ter que... tinha ali um tema planejado, tudo estruturado, já um projeto desenvolvido, mas não deu tempo de fazer porque não teve ainda aprovação, parecer ético. E aí o aluno tem que correr com o orientador e fazer uma revisão bibliográfica ou um outro tema, não importa, mas em curto prazo não dá para fazer um trabalho de qualidade. Entendi. Então, a gente sugere que sua pesquisa envolve ser humano, vai passar pelo comitê de ética, manda com pelo menos 6 meses, pelo menos 6 meses de antecedência. O ideal é 1 ano, são 12 meses. Porque o projeto, às vezes, tem alguma pendência ética e o aluno tem que fazer os ajustes. Sim, entendi. Então, ele reenvia esse projeto com os ajustes e o comitê vai novamente avaliar. Então, tudo isso demanda tempo. E, posteriormente, após a aprovação do comitê de ética, é que o acadêmico vai poder, então, coletar as informações. Por exemplo, eu citei o caso, se eu fosse questionar a respeito dos seus hábitos alimentares. Eu só poderia, então, aplicar esse questionário a você se eu tivesse o parecer ético. Eu não posso coletar as informações sem primeiro ter o parecer. Então, isso demanda tempo. Entendi. Aí, imagine o aluno conseguir o parecer ético lá em outubro. E em novembro, o TCC dele já tem que estar pronto, porque nós temos um prazo para fazer os protocolos. Então, é interessante antecipar isso. Pode comprometer. Com certeza.
Bacana. Então, obrigado, Suzy. E para você que já é acadêmico da UniGoiás, fica aí a dica, se prepare com antecedência, escolha o seu tema, para que você tenha um tempo hábil para fazer essa produção. A professora Suzy aqui já se colocou à disposição, vocês viram o quanto ela é engajada em tudo isso, que ela adora essa produção acadêmica de fato, não é? E para você que ainda não é aluno da UniGoiás, eu já deixo uma dica, se prepare e venha com o coração aberto, porque aqui a gente tem muita produção e você pode colocar prática e teoria, tudo junto, para que você vivencie o melhor do seu curso superior. Então é aquela dica, né, de sempre, só vem. Como seria para você fazer o curso dos seus sonhos? Aqui ele se torna realidade. Chega de adiar esse sonho. Faça sua graduação superior na UniGoiás. Odontologia, medicina veterinária, fisioterapia, farmácia, biomedicina e muitos outros cursos, especialmente na área da saúde. Laboratórios muito bem equipados, professores de alto nível e metodologia comprovada. Somos uma instituição nota máxima no MEC. Faça agora sua inscrição para o vestibular no site unigi, com y no final, .edu.br. Faça o curso dos seus sonhos. Estude na UniGoiás.